Senhora Presidente, não, isto aqui não é para interpelar o PAN, isto é para fazer uma defesa da honra da bancada. O que é certo é que o PAN vem hoje apresentar um voto e refere-se ao grupo, neste caso parlamentar, do Chega da Assembleia da República, de uma forma que me parece completamente despropositada, até porque aquilo que nós verificamos, e não sei que recado é que o Sr. Deputado do PAN hoje veio aqui querer trazer, mas o que é certo é que nunca vi o Sr. Deputado Municipal do PAN fazer qualquer crítica a qualquer outro grupo político do PS, do PSD, com condenações e inclusivamente Sr. Deputada, o que eu lhe quero dizer é, portanto, não aceitamos este tipo de reparos completamente a despropósito, que inclusivamente nada tem que ver com esta casa. Portanto, se o PAN quer gastar o seu tempo a atacar o Chega na Assembleia da República, peça à sua deputada real para fazer isso. Muito obrigado. Relativamente aos dois votos do Partido Comunista Português, nós vamos acompanhar o primeiro, vamos votar favoravelmente o primeiro, quanto à Academia dos Amadores de Música. Relativamente a este outro da manifestação É Urgente Pôr Fim à Guerra, Todos Juntos pela Paz, tínhamos aqui algumas questões para colocar ao PCP, se quiser responder. Desde logo, no primeiro parágrafo, remetem para promovida por mais de 100 organizações. Já agora, se depois pudessem apresentar à mesa a quem é que foram estas 100 organizações que vos acompanharam, gostávamos de facto de saber. A determinada altura, também no terceiro parágrafo, começam por dizer, na verdade, a apologia belicista, e depois termina, encerra sérios perigos e dramáticas consequências para os povos, constituindo a mais grave ameaça que a humanidade enfrenta. Ora bem, os senhores, na realidade, o Partido Comunista Português, aquilo que quer é desarmar o nosso país para que possamos ficar à mercê de qualquer agressão externa e muitas vezes também, e nós sabemos que as Forças Armadas são essenciais também para manter a ordem pública em casos extremos em Portugal. Depois dizem isto, é crescente a consciência de que há de parar o caminho para o abismo do militarismo e da guerra para onde estão a empurrar a humanidade e de que o mundo precisa de paz. Claro, naturalmente que o mundo precisa de paz, mas evidentemente que isso faz-se através da dissuasão. Portanto, não é dizer estamos aqui, estamos desarmados e os senhores depois entrem por aqui adentro e façam o que quiserem. Aliás, isso é inclusivamente contra tudo aquilo que foi a nossa história de Portugal, foi sempre uma história de defesa das nossas fronteiras, foi sempre uma história de defesa da nossa integridade territorial. Portanto, os senhores deviam-se lembrar disto. Eu sei que são a favor da Internacional Comunista, que para vós as nações não têm interesse nenhum, mas de facto para nós tem, e por isso não podemos acompanhar aquilo que estão a dizer e por isso é que vamos votar contra. E, portanto, queríamos também dizer que os senhores, de facto, foram sempre contra a aliança que neste momento defende a Europa de ameaças externas e, curiosamente, achei graça que disseram aqui, praticamente no último parágrafo, há que dizer basta. Pronto, e nós dizemos, há que dizer basta, há que dizer chega e, portanto, aí estamos de acordo. E, como tal, votamos contra o vosso voto. Muito obrigado. Nós apresentamos hoje dois documentos. Neste caso, o primeiro é um voto de saudação pelo Dia Internacional da Educação. Já agora queria dar nota à mesa do seguinte: nós vamos fazer aqui uma ligeira alteração nos considerandos. Vamos acrescentar, a determinada altura, dos respectivos considerandos, portanto, a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e o Governo, e também na parte liberativa, neste caso do voto de saudação do Dia Internacional da Educação. E na parte liberativa, no ponto 3, fomos alertados por um grupo municipal, e por isso não queríamos de alguma forma que isso fosse tema. No ponto 3, em vez de temos assegurar que a Câmara Municipal envie esforços, nós vamos, portanto, como isto é um voto, vamos dizer esperar que a Câmara Municipal, e já agora acrescentamos, e o Governo, também por sugestão de outro grupo municipal, envie esforços para promover as melhores condições e termina assim. Concretamente, indo ao texto do mesmo, portanto, sob o lema tornar a educação uma prioridade,
Portanto, o nosso grupo municipal pretende assinalar este dia, sabendo a dificuldade da exigência do trabalho a longo prazo que se desenvolve nas instituições de ensino, enaltecendo também o diferente papel de todos os agentes educativos que, no seu dia-a-dia, procuram inspirar as crianças a refletir sobre o poder da educação, que promove valores como o respeito, a ética e a cooperação, essenciais para uma vivência saudável e produtiva em sociedade. Cidadãos mais preparados têm mais ferramentas para participar ativamente na vida cívica, lutar pelos seus direitos, tomar decisões mais informadas e contribuir para o desenvolvimento social e económico de Lisboa e de Portugal. E, portanto, a seguir temos então a parte deliberativa. Apresentamos também, e chamo a vossa atenção, porque este é um tema que nós temos vindo a falar desde dezembro de 2021 e que, entretanto, não vimos que houvesse, de facto, verdadeiros desenvolvimentos e, como tal, entendemos apresentar esta recomendação para que exista uma negociação de acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e os expropriados no âmbito do projeto Praça da Moraria. E, portanto, queremos começar por dizer o seguinte: eu pedi na altura, eu se calhar... Sim, senhor. Pronto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, em dezembro de 2015, através da proposta 628 da Câmara Municipal, foi aprovado aqui na Assembleia Municipal a declaração de utilidade pública de expropriação com caráter urgente dos prédios sítios na Rua do Bem Formoso, 141 a 151B, e de todos os direitos aos mesmos inerentes por serem necessários à execução do projeto da Praça da Moraria. Com efeito, o projeto para esta praça contemplava a construção de uma mesquita e respectivos espaços de apoio nos termos do protocolo celebrado entre o município de Lisboa e o Centro Islâmico do Bangladesh, cujo interesse público seria justificado pela necessidade de resolver os transtornos em termos de ruído e de circulação viária que se verificava com o funcionamento de uma mesquita instalada num prédio habitacional, na Moraria, e por isso a funcionar de forma irregular, a qual, aliás, se mantém até aos dias de hoje. Nessa altura, o Presidente Fernando Medina informou a Assembleia Municipal de que fora o Executivo Municipal anterior que decidira apoiar a construção de uma nova mesquita da Moraria por solicitação da comunidade muçulmana do Bangladesh, cujos estudos e projeto se desenvolveu, integrando assim o projeto de requalificação da zona da Moraria, justificando ainda que esta decisão era uma importante decisão política e que a construção da mesquita reafirmaria o espírito ecuménico e multicultural da cidade de Lisboa. Adiantando ainda que a expropriação urgente permitiria um início das obras mais rápido, contribuindo para o reforço da coesão de todos os que habitavam e trabalhavam na Moraria. Nesta sequência, os proprietários dos dois prédios, situados na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, viram os seus prédios acabados de ser recuperados com recursos a crédito bancário, expropriados para demolição, por forma a dar lugar à projetada construção da referida mesquita. Na realidade, entendemos que este processo foi precipitado e motivado por compromissos políticos assumidos pelo Presidente António Costa e Fernando Medina para com responsáveis da comunidade do Bangladesh, cujo líder, Rana Taslim-Uddin, passou a integrar desde então as listas do Partido Socialista candidatas às eleições autárquicas. Levou a que o processo de expropriação não tivesse por base, no nosso entender, naturalmente, qualquer negociação, mas sim uma imposição de caráter urgente com avaliações financeiras dos prédios realizadas de tal forma que até hoje, 9 anos decorridos, se encontra em litigância judicial, eu diria quase 10 anos. E, portanto, na decorrência da contestação do valor, e quero que os senhores deputados tenham consciência disto, aquilo que foi atribuído para 2 prédios na cidade de Lisboa foram cerca de 600 mil euros, grosso modo. Portanto, quando estamos a falar de valores, hoje em dia, de negociação, muito superiores. E, portanto, foi isso que a Câmara, na altura, entendeu expropriar e indemnizar os respectivos proprietários. Porém, portanto, apesar da urgência, a inoperância dos referidos executivos e a contestação de uma parte da comunidade local e dos proprietários fizeram com que o referido projeto não tivesse sido concretizado. Esta ação provocou prejuízos significativos aos proprietários expropriados,
a perda de rendimentos e a perda da propriedade dos seus bens patrimoniais, continuando até ao dia de hoje a ter de pagar ao banco 2 créditos das obras realizadas. Estamos a falar, eles tiveram que fazer obras para pôr os prédios em condições de 200 mil euros. Nesta sequência, portanto, em novembro de 2023, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou um novo projeto denominado um Novo Jardim para as Pessoas, para a requalificação da Praça do Martim Moniz, o qual assenta num espaço verde com destaque para o património histórico da Cerca Fernandina e da Porta da Moraria, uma das portas da cidade medieval. E, portanto, quero deixar aqui o seguinte: nós temos, e portanto, em suma, os expropriados têm o direito a reaver o bem, dado que o fim público foi a causa da expropriação, já não existe, os efeitos cessam... Terminou o seu tempo, quero concluir. Estou mesmo a terminar, Sr. Secretário, impondo o retorno à situação pré-expropriativa, restituindo ao ex-proprietário o preço que tinha recebido a indemnização, recuperando assim a propriedade do mesmo. E, portanto, estou à disposição para questões que queiram colocar. Muito obrigado. Respondendo à iniciativa liberal, eu percebo aquilo e agradeço a sugestão, mas nós vamos manter o texto exatamente como está, pelo seguinte: isto não deixa de ser uma recomendação à Câmara e não tem um caráter, como nós sabemos, não tem um caráter vinculativo, é uma recomendação. E, portanto, aquilo que nós queremos é apontar uma linha de negociação à Câmara. Portanto, achamos que deve ser assim, mas a Câmara tem total liberdade de fazer a negociação com o Sr. Barroso conforme entender. Portanto, e é isso que está em causa, e daí, Sra. Deputada, agradecendo a sua intervenção, mas não vamos alterar, porque nós entendemos que o caminho é este. Portanto, agora, o que está aqui em causa é sobretudo o princípio. Achamos interessante, e quero agradecer também ao Sr. Líder da bancada do PSD, porque de facto é uma forma, quer dizer, de nós alterarmos. A cidade de facto alterou muito nos últimos anos, em alguns casos para bem, infelizmente neste caso para mal. E, portanto, é a altura realmente também do PSD, e eu não entendo que é um acompanhar de uma posição do Chega, entendo que é uma tentativa de que se faça justiça perante aquele homem, perante aquele Sr. António Barroso, que era sexagenário, agora já septuagenário, uma pessoa que está doente e que, se calhar, não tem muito tempo para ver este assunto, que tem sido um combate nos últimos 10 anos. Mas eu queria também fazer aqui dizer ao Partido Socialista, e neste caso ao seu líder da Conselhia, David Amado, e também já agora chamar também aqui, porque o PSD aparentemente já alterou e a Câmara já terá alterado, mas também à candidata à Câmara, Alexandra Leitão, que eu quero perguntar se o PS e se a candidata, com certeza que conhece este assunto, qual é que é a posição que têm relativamente a esta possível reversão da expropriação. E, portanto, eu estou extremamente curioso para perceber qual é que é a posição do PS quanto a este assunto. Muito obrigado. Sra. Presidente, eu queria responder a esta sugestão que foi formulada pelo Grupo Municipal do Partido Social Democrata, dizendo o seguinte: eu de facto há pouco respondi à iniciativa liberal dizendo que isto é uma recomendação à Câmara e que a ideia era seguirmos uma determinada linha. Tendo em conta aquilo que foi agora dito e tendo em conta, Sra. Deputada Angelique Teresa, eu estou capaz de acompanhar aquilo que aqui o PSD nos pede pelo seguinte: porque o PSD é o Governo da Câmara e eu estou em crer que aquilo que nos preocupa é exatamente que seja o Sr. Barroso que o assunto dele seja resolvido. É isso que nos move. E, portanto, tendo em conta que é isso que nos move, portanto, e eu, neste caso, a Iniciativa Liberal já formulou essa vontade também de ajudar, o PSD, neste caso, tem uma responsabilidade acrescida perante o seu Executivo Municipal. E, portanto, assim sendo, tendo em conta que admito que haja também um compromisso da bancada do PSD para, junto do seu Executivo, ajudar a solucionar esta questão, nós vamos, então, acolher a sugestão do PSD. Muito obrigado. Portanto, relativamente ao voto do PSD de saudação à PSP pela sua ação em prol da segurança, do combate e criminalidade
e da manutenção da ordem, naturalmente que votamos a favor, mas acho que é subejamente conhecido que o Chega, não só neste âmbito aqui da Assembleia Municipal, tem sempre valorizado a ação da polícia, como inclusivamente promovemos uma manifestação de apoio que reuniu centenas de pessoas precisamente na Praça da Figueira. E, portanto, queríamos só dar nota de que nós não nos fazemos só votos, nós vamos para o terreno apoiar a polícia. Também dizer, quanto aqui ao voto da Iniciativa Liberal, explicar o seguinte, portanto, o 157.01, explicar o seguinte: nós votámos contra porque nós, na realidade, somos a favor da extinção da SIG. Portanto, ou seja, como a Iniciativa Liberal quis sustentar portanto, este seu voto, esta sua, julgo que é uma recomendação, na SIG, portanto, nós, naturalmente, obviamente, estamos a favor que uma série de entidades apoiem e estejam sempre alerta relativamente à proteção das mulheres. Mas a SIG, pelo seu fanatismo, nós entendemos que deve ser para acabar. Muito obrigado. Nós queremos, naturalmente, apresentar esta proposta, a proposta 1 de 2025, uma proposta de destituição da mesa. Senhores deputados, a argumentação já está toda explanada no documento que apresentámos. Nós, nada nos move pessoalmente contra os elementos da mesa, naturalmente, e contra a senhora Presidente, portanto, ela sabe disso. Nós temos uma relação institucional perfeitamente normal. Agora, de facto, há um conjunto de situações que têm vindo a ocorrer, e eu gostava que os senhores deputados que vão agora votar, votassem, de facto, em consciência, o voto é secreto, e que pudessem realmente, de uma forma democrática, aferir o desempenho que a mesa tem tido ao longo destes 3 anos, quase 4 anos de mandato. E, portanto, não quero alongar muito sobre este assunto. Portanto, os dados estão lançados, nós sabemos o que é que aconteceu relativamente à questão do referendo local, sabemos as críticas que foram apresentadas aqui na Assembleia por parte dos vários grupos municipais, sabemos o que é que tem sido, inclusivamente, algumas situações que nós temos acompanhado relativamente aos trabalhos aqui nesta nossa Assembleia. Há um certo, desculpe, Sra. Presidente, estar-lhe a dizer isto, eu sei que está a falar com a Sra. Secretária, mas um certo até desconhecimento do regimento e, portanto, nós entendemos que, sendo a Assembleia Municipal de Lisboa, tendo em conta que muita gente da cidade nos vê e acompanha aquilo que são os nossos trabalhos, sinceramente achamos que merecia outra mesa, outras pessoas a liderarem esta Assembleia. Muito obrigado. Nós estamos aqui todos hoje, de facto, a falar sobre este assunto. Parece-me que foi unânime, pelo menos por parte de todas as intervenções dos grupos municipais, que há realmente problemas. E todos referiram-no de uma forma perfeitamente clara. Aliás, Sra. Presidente, deixe-me dizer-lhe, também foi com uma certa estupefação que verifiquei. Estamos na 157ª sessão e, pelos vistos, a Sra. Presidente ainda nem domina os aspectos operacionais aí da sua mesa. Portanto, sinceramente, não fiquei um pouco surpreso quanto a isto. Quero comentar ali aquilo que disse, sobretudo, o Partido Socialista, quando diz que Lisboa precisa de instituições funcionais. Estamos perfeitamente de acordo. De facto, aquilo que nós temos vindo a assistir é realmente uma condução dos trabalhos que merece outro tipo de desempenho. Nunca falámos aqui em caos, nunca falámos vergonha, nós temos tido aqui até um comportamento bastante comedido relativamente a esta situação e, portanto, não há qualquer populismo utilizando as suas palavras. Relações de confiança, claro, esta Assembleia tem que ter, naturalmente, uma relação de confiança para que os trabalhos sejam
claros e para que haja, sobretudo, por parte da Assembleia, um sentido institucional e de imparcialidade, que infelizmente não vemos que esteja a acontecer. Senhora deputada, falando também do espetáculo, palavras suas, triste e lamentável espetáculo circense. Então o que é que aconteceu ontem, quando a mesa não soube controlar o público, saíram pessoas, pediu à Polícia Municipal para que as pessoas saíssem, depois voltaram todas a entrar? Quem é que tem realmente, existe ou não um regulamento? Quem é que manda entrar ou sair as pessoas? É a Sra. Presidente e, portanto, o espetáculo circense foi, de facto, também culpa da Sra. Presidente. Nós temos aqui, e sempre demonstramos boa fé, nós discordamos democraticamente, mas aqui não se trata de discordar democraticamente, e isto também serve para todos os partidos. Nós temos aqui todo um posicionamento político de realmente perceber que somos novos na casa, é um facto, mas gostamos que as coisas funcionem de uma forma correta, e é isso que não tem estado a acontecer. E gostava, sobretudo, também, finalmente, de olhar para o PSD. O PSD vem aqui fazer um apelo a manter a situação como está. Ó, Sr. Deputado Luís Newton, isto não pode ser assim. Então, o senhor é um dos principais críticos, ontem, desculpe lá a expressão, mas derreteu politicamente a Sra. Presidente. E hoje vem aqui, afinal, está tudo bem e vamos manter até ao final do mandato esta situação de paz podre. Portanto, é isso, de facto, que não faz sentido. Nós temos a nossa coerência e gostaríamos que outros também o fizessem. Muito obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez, e à mesa, nada de pessoal. Muito obrigado.